Estamos aqui com Papo com Drailton. Você que assistiu o primeiro programa, o pastor Drailton estava comentando sobre a vida dele, né? Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez aqui ao programa. Obrigado, Glauber. É um prazer estar com você. Então, naquele primeiro programa, a gente estava contando que você, na verdade, um jogador mais ou menos de futebol, né? Tinha um amigo que você admirava e que te chamou, né? Te falou que a vida dele, apesar de ser um jogador de futebol, era um dos melhores que tinha, um menino assim que se destacava. Então, o normal era daquela época, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ir para balada, eu gosto de fazer festa, e ele gostava de ir na igreja, né? E aí Sim. você teve um falecimento que você viu, e aí teve uma palavra que ele deu. E eu queria que a gente continuasse a história, que você continuasse como é que daí você teve aquela palavra um sábado, e aí? O que aconteceu? Então, aí depois dessa palavra, dessa experiência, no domingo, como de praxe, eu fui ao campo de futebol, né? Joguei e tal de manhã, voltei, falei para minha mãe passar minha roupa. Eu ia jogar à tarde também, jogar de manhã e Ele jogar te à tarde. convidou para ir na igreja? Porque ele me convidou, bem lembrado, ele me convidou para a igreja dele, né? Igreja Presbiteriana Independente. Eu não conhecia, nunca ouvi falar dessa igreja. E É aí, boa? é uma igreja maravilhosa, com respeito a todas as outras igrejas. E aí eu então, né, jogava de manhã e jogava à tarde. Fui jogar de manhã, quando voltei, né, falei com minha mãe para passar minha roupa, porque depois, quando eu voltasse do futebol à tarde, eu iria nessa igreja. Minha mãe achou estranho, porque eu não era de frequentar igreja nenhuma. E então eu fui, joguei o futebol e tal. E quando voltei, exatamente, troquei de roupa, estava na ansiedade, na boa expectativa de conhecer a igreja onde aquele rapaz frequentava. Porque eu não Como conhecia a era o nome igreja. dele mesmo? Marcos de Oliveira. Tá Né? vivo, tá tudo Tá certo? vivo e É. tal, mora lá em Abreu Lima, uma cidade vizinha de Recife. Se um dia ele Continuou, menino de Deus? continua gente boa, É. né? Um homem de Deus, um homem de família e continua jogando futebol há 60 anos, Ah, né? rapaz. Tem uma canhotinha de ouro. Se ele estiver me ouvindo, ó, gratidão aí, pastor. Então, não, daí você foi na igreja. Sim, aí na expectativa, na ansiedade de ir na igreja, fui lá nessa igreja. Quando cheguei lá, né, perguntei por ele, ele não pôde ir, aconteceu um imprevisto. Mas eu pensei comigo, bem, não paga para entrar, né? E aí o pessoal me deu boas-vindas e eu entrei. Já achei tudo muito diferente, porque os ambientes que eu ia, as baladas que eu ia, naquele contexto, a gente nem chamava balada, a gente chamava discoteca, A discoteca. né? E aí, quando ia para discoteca, então via a turma lá, dançando, no rala e rola e tal, que era bem normal, né? E aí a turma na bebida, né? Na cachaçada e tal, naquele contexto. E em alguns momentos no lança-perfume. Então, eram os meios que nos alegravam, que nos Tudo deixavam, gente boa, né? nos deixava estimulado. Então eu, né, cheguei naquele lugar, aquela igreja, vi o pessoal cantando alegremente, batendo palma, expressando uma alegria e uma vida que eu não tinha visto ainda. E eu, naquele ambiente também, né, fui tomado por um sentimento diferente, sensações diferentes. E ainda que timidamente, fiquei ali observando tudo o que acontecia, mas todo aquele ambiente de cânticos, né, que hoje a gente entende como louvores, e todo aquele ambiente de fraternidade me chamou a atenção. Né? E eu fui tocado por algo que eu não sabia o que era naquele momento. Mas aquela vida que eu procurava, né? Aquele prazer, aquela satisfação que eu procurava, eu comecei a sentir naquele ambiente e comecei a sentir naquele contexto em que a palavra foi anunciada naquele momento e eu não entendia muito naquele momento, mas para mim fazia muito sentido que aquele vazio existencial que eu tinha, aquele ambiente me sinalizava preencher. Né? Então, aquela experiência de fé foi o ponto de partida, né? E Para aí uma caminhada que se você começou a iniciava. frequentar aquela igreja. Sim, aí a partir daí eu comecei a frequentar aquela igreja e foi despertada em mim uma sede, uma avidez pelo conhecimento daquele Jesus que o amigo havia falado. E então eu comecei a ler a Bíblia, né? Nunca tinha lido um livro todo, mas aquele dia em diante eu fui despertado para a leitura. E eu lia então a Bíblia, tinha todo o tempo, né? Ainda adolescente, 17 anos. Então eu lia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, porque eu queria conhecer mais o Jesus que havia mudado a Que vida coisa interessante, né? daquele, E é uma daquele amigo. coisa, Né? é bastante, é, não é, não é, quer dizer, você foi tocado mesmo, porque não é uma Sim, coisa simples, né? Você pegar um menino que joga bola, que está lá em Recife, que vai para balada, que tá,
aí de repente se interessar em ler Bíblia, né? Sim. Então, aí no caso, mas você, como pessoa, como é que foi daí a relação com os amigos da balada? Como é que foi isso daí? É simples? Ou o trenzinho que atenta lá fica chamando? Como é que é isso aí? Porque Então, é um conflito, né, sim. entre o bem e não o mal em si, mas é as coisas que realmente te levam para o mal, porque você começa com o lance perfume, daqui a pouco você está fumando uma maconha, daqui a pouco você está Uhum. cheirando uma cocaína, daqui a pouco você está na prostituição, daqui a Aham. pouco você sabe lá o que, né, Sim. o que é Sim. que levam a vida, né? E Aham. aí não estuda, porque a pessoa muitas vezes está lá, vou jogar bola, estou aqui ganhando dinheiro, não se preocupa em estudar, não procura ter uma profissão, ou Sim. seja, quantos amigos muitas vezes que você tinha daquela época que o caminho que eles tomaram foi um caminho diferente, Sim. né? Sim, é verdade. Inclusive tem um texto bíblico que diz que há caminho que aos nossos olhos parecem serem bons, mas ao final dá em caminho de morte. Em outro texto diz que um abismo chama outro abismo. Então você se envolve com a situação e ela vai te envolvendo, daqui a pouco você está numa situação que não consegue sair. Graças a Deus, a partir da experiência de fé que eu tive, terminei que fui despertado para o estudo da Bíblia. E a Bíblia então, que é fonte inesgotável de sabedoria, foi trazendo luz à minha mente, foi trazendo novas motivações ao meu coração e eu fui mudando de hábitos, fui mudando de comportamento. E os amigos então começaram a perceber isso, acharam estranho. Disse, ó, cara, o que é que aconteceu com você? Você está estranho, está diferente e tal. Então eu compartilhei essa experiência de fé. Quando eu compartilhei a experiência de fé, como eu falei para você no início, eu era solto na buraqueira. Eu chegava na escola, eu chegava na classe, dançava com as meninas, sentava no colo das meninas, as meninas sentavam no meu colo, e era aquela zoeira, aquela brincadeira toda. E depois daquelas experiências de Você era fé, encardido mesmo, hein? Que a gente fala tal do encardido, né? eu falei, eu era solto na buraqueira, né? E aí, eu, a partir daquela experiência, comecei a ficar um pouco mais reservado, né? Comecei a mudar alguns hábitos de linguagem, alguns dos meus comportamentos. E as meninas começaram a perguntar, olha, o que aconteceu com você? Você está diferente, você está estranho e tal. E eu com vergonha, né? De dizer que agora eu era cristão, que agora eu era crente. O que aconteceu com você? Agora eu sou crente. Hã? Agora eu sou crente. O quê? Agora eu sou crente. Mas é muito interessante isso. Eu Foi lembro, risadagem geral. eu imagino que passou com você, comigo foi a experiência a mesma coisa. Eu Aham, fui seminarista também, claro, a mesma aham. coisa. Fui para seminário, seminarista e tal. E fiquei muito tempo longe da igreja. Depois, quando eu comecei, fui chamado e novamente, até por causa da minha filha, Natália, que me Sim. chamou, me puxou. Eu lembro que a primeira vez que eu fui até um encontro, por exemplo, né, numa padaria com o meu pastor, né, que estava me discipulando. Aí eu cheguei com a Bíblia, eu morri de vergonha. Eu fui Aham. envergonhado, como se eu tivesse Fazendo alguma coisa uma errada. coisa errada, como se Aham. tivesse nossas pessoas tudo me olhando. E aí no começo, hoje eu não ligo, eu acho até, né, mas no começo realmente eu me senti envergonhado. Então como é que é? É estranho por você fazer muitas vezes você está bem, com você ter vergonha de você professar a sua fé, ou professar o que você quer. Muitas vezes você chega lá com, sei lá, com o quê, você chega todo orgulhoso, né? Agora com a Bíblia você com vergonha. Sim, Estranho. sim. Você deve ter passado por isso no começo. Passei exatamente por isso, né? A vergonha porque eu tinha um comportamento, uma realidade totalmente diferente, então agora as pessoas perguntando o que é que tinha acontecido, eu falando que era crente. E eu, inclusive, zombava dos Aham. crentes, né? Quando eu via os crentes ali de paletó e gravata, né? Pessoas que frequentavam outras congregações, eu até brincava na época, né? Dizia assim, lá vem José Sarney, sua comitiva, né? E ficava zombando, brincando. Aí agora está eu despertado por aquela fé, né? Que era a fé daquelas pessoas, e vivendo aquela fé. Então, fiquei um pouco envergonhado. Porém, à medida que eu fui, né, compartilhando a minha fé com outras pessoas, elas que zombavam no primeiro momento e brincavam e entendia porque eu havia saído daquele ambiente, daquele contexto, né? Elas começaram a se interessar. O que é que estava acontecendo comigo? Assim como aquele rapaz me despertou o interesse para conhecer, elas começaram a despertar o interesse para conhecer o que é que estava acontecendo comigo, que experiência que eu havia tido, né? Porque, segundo eles, né, eu estava mudando para melhor e isso estava acontecendo, era o meu sentimento, né? Daí você foi para o seminário, qual foi sua vida e o que você resolveu fazer? Quer dizer, você não era muito estudioso, depois você ficou um rapaz estudioso, começou ali, se interessou por estudo, foi para o seminário. Conta um pouquinho de forma breve para a gente encerrar esse bloco, o que você resolveu fazer de profissão, assim. Sim, eu não gostava de ler, eu não gostava de estudar, então foi o meu contato com leitura foi a Bíblia. Então eu li a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, tinha tempo para isso
E à medida que eu conhecia, que eu aprendi, eu queria conhecer e aprender mais, né? Então a Bíblia foi meu primeiro livro, eu li a Bíblia toda e a leitura da Bíblia me descortinou novos horizontes, me impulsionou, me fez desejar continuar estudando. E aí, como a gente falou no outro programa, né, que as pessoas com quem a gente convive nos influenciam. Então eu comecei a frequentar um ambiente onde as pessoas gostavam de estudar, onde as pessoas também estavam avançando na sua vida na fé, mas também avançando na sua vida intelectual, na sua vida profissional, na sua vida social, de um modo geral. E eu também desejava viver isso. Então, foi na caminhada de fé e com essas pessoas que eu comecei também a desejar crescer no conhecimento, né? E aí, depois de muito tempo, a vocação estava lá, mas eu nem sabia o que era Uhum. vocação. Eu simplesmente fui vivendo a fé. Na verdade, eu queria casar. Ah, Eu queria casar. Então, eu comecei a trabalhar e aí comprei um terreno na ocasião e comecei a construir minha casa, porque o grande desejo do meu coração era casar. Então, de um lado, ser jogador de futebol. Então, eu treinava no Náutico ainda, né? Então, queria ser jogador profissional. E do outro lado, também queria casar, né? Então, pastor, mas eu vou pedir para você a gente dar um intervalo, né, aí, né, para a sim, gente depois deixar também agora essa nova fase para o próximo programa, tá? Porque quem está nos assistindo vai conhecer o Drailton, vai conhecer uma história que na verdade você é um milagre, né? sim, A pessoa que está aqui hoje é um milagre de Deus, né? E esse milagre pode acontecer com um monte de pessoas, são escolhas, né? Então, sim, queria que você encerrasse esse bloco para a gente poder depois voltar para contar o novo Drailton. sim. Verdade, Glauber. Eu sou um milagre e tudo que eu sou hoje eu devo a esse milagre que aconteceu na minha vida por meio de Jesus Cristo, né? Tá O certo. Mestre dos Mestres. Então, fique ligado aí. Um papo com o Drailton. Você não pode estar perdendo as sequências que nós vamos contar de histórias, de acompanhamentos e realmente de reflexões que vão ser importantes, com certeza, para a sua vida. Até o próximo.